Todo mundo conhece Medusa como o monstro que transformava pessoas em pedra com o olhar. Cabelos de serpente, rosto horrendo, uma das criaturas mais temidas da antiguidade. Mas e se eu te disser que essa história é uma mentira? A verdadeira Medusa não nasceu monstro. Era uma mulher inocente e devotada, arrastada para o centro de um conflito divino que mudou seu destino para sempre. Hoje, a história que ficou nas sombras volta à luz. Prepare-se para descobrir a história que os próprios deuses tentaram apagar da memória humana. Para entender como essa história foi distorcida, precisamos mergulhar nas fontes originais. E aqui está o primeiro choque. Existem duas versões completamente diferentes de Medusa, escritas com séculos de diferença e intenções políticas completamente opostas. A primeira versão, de Hesíodo no século VIII a.C., descreve 3 irmãs já nascidas como monstros, Steno, Euríale e Medusa. Sem passado humano, sem explicação para sua condição, apenas criaturas do caos primordial. Ovídio, quase 800 anos depois, descreve Medusa como uma sacerdotisa cuja vida foi destruída por um ato de violência divina no templo de Atena, antes de sua transformação. Por que essa diferença brutal? Hesíodo escrevia para glorificar os heróis gregos, precisava de monstros simples para Perseu derrotar. Ovídio, poeta romano sobre o regime de Augusto, usava mitos para criticar sutilmente o abuso de poder masculino. A versão que predominou foi a grega, mais conveniente politicamente. Afinal, é mais fácil celebrar um herói que mata um monstro natural do que um que decapita uma vítima de violência sexual divina. Mas aqui está o que os historiadores descobriram. Evidências arqueológicas mostram que o culto a Medusa, como figura protetora, existia antes de Hesíodo. Amuletos com sua imagem eram usados para proteger mulheres e crianças, não para amedrontar. A história foi literalmente reescrita para servir a uma narrativa heróica masculina. E durante 2.800 anos, acreditamos na versão falsificada. Imagine Atenas ao amanhecer. Os primeiros raios de sol tingindo de ouro os mármores do Pártenon. Lá vivia Medusa, sacerdotisa-chefe de Atena, devota, disciplinada, guia de rituais sagrados e mentora de jovens iniciadas. Desde muito jovem, Medusa fora escolhida por sinais oraculares. Relata-se que, ainda adolescente, interpretou corretamente um sonho da sacerdotisa auxiliar, prevendo uma seca que devastaria a Grécia no verão seguinte. Sua reputação se espalhou por colônias distantes. Papiros egípcios mencionam peregrinos que vinham buscar conselhos da filha de Atena. A beleza de Medusa era de outro mundo. Poetas de Rhodes comparavam seus cabelos a serpentes de ouro e fogo, metáfora reforçada pelas letras gravadas em uma taça votiva, descoberta em Delfos. Historiadores observam que jamais foi retratada com serpentes. Apenas os cronistas posteriores inventaram esse detalhe para reforçar sua monstruosidade. Sua rotina diária seguia rituais precisos. O dia começava com fogo sagrado e preces, derramando azeite sobre brasas, recitando cânticos em grego antigo. Ao longo do dia, ela distribuía pequenos amuletos com sua imagem usados para afastar o mal por soldados e marinheiros que partiam em jornada. Sob a lua crescente, conduzia vigílias silenciosas, em que entoava hinos a Atena. Diziam que sua voz soava como o vento entre oliveiras. Apesar de humana, Medusa desfrutava de privilégios divinos. Vestes bordadas com fios de prata, hospedagem em câmaras adornadas com baixo-relevos de cenas mitológicas, e também oferendas especiais de vinho tinto puro, nunca misturado com água, sinal de honra suprema. Mas essa autoridade espiritual e essa beleza única acenderam a chama da inveja em um dos maiores de todos os deuses, Poseidon. Sentindo-se humilhado pela glória de Atena, que escolhera Medusa para honrarias que a ele cabiam,
ele traçou um plano para atingir a deusa através de sua sacerdotisa. Medusa personificava tudo o que as potências masculinas temiam: puro poder feminino, incapaz de ser subjugado, capacidade de inspirar devoção e, portanto, questionar ordens patriarcais. Prepare-se agora para conhecer o ato de violência divina que selou o destino de Medusa e a escolha cruel que Atena faria em seguida. Para compreender o que aconteceu com Medusa, precisamos mergulhar na política do Olimpo, um jogo de poder que faria inveja até aos imperadores mais cruéis de Roma. A rivalidade entre Atena e Poseidon não começou por acaso. Durante a fundação de Atenas, ambos disputaram o direito de ser o patrono da cidade. O teste foi simples. Cada um deveria oferecer um presente aos mortais. Poseidon cravou seu tridente no chão e fez brotar uma fonte de água salgada, útil para navegação, mas imprópria para consumo. Atena plantou uma oliveira, símbolo de paz, prosperidade e sabedoria prática. Os atenienses escolheram Atena. Para Poseidon, senhor dos mares e irmão de Zeus, essa derrota foi humilhação suprema. Textos órficos relatam que ele jurou vingança até que as águas cubram a terra. Durante séculos, essa rivalidade permaneceu latente, manifestando-se em tempestades que destruíam colheitas ou em maremotos que atingiam navios atenienses. Mas Poseidon era estrategista. Sabia que atacar Atena diretamente significaria guerra civil no Olimpo. Precisava de um golpe mais sutil, mais devastador. Destruir aquilo que ela mais valorizava: a pureza e a justiça. E Medusa representava exatamente isso, a personificação dos valores de Atena na Terra. Fragmentos de uma obra perdida de Ésquilo sugerem que Poseidon observou Medusa durante meses, estudando suas rotinas e esperando o momento perfeito. Não era apenas luxúria, era estratégia política. Violar a sacerdotisa-chefe seria como profanar o próprio altar de Atena, questionando sua capacidade de proteger seus devotos. O plano de Poseidon era mais cruel do que qualquer arma. Ele não iria apenas profanar o templo, ele iria forçar a própria deusa da justiça a cometer a maior das injustiças. A armadilha era perfeita. Se Medusa fosse violada em solo sagrado, Atena teria uma escolha impossível: admitir sua fraqueza por não conseguir proteger sua sacerdotisa, ou punir a vítima para preservar a honra do templo. Qualquer que fosse a escolha de Atena, a vitória já era de Poseidon. Poseidon escolheu um momento mais sagrado possível para executar seu plano diabólico, e o que aconteceu naquela noite mudou para sempre o destino de 3 seres divinos. Era a noite do 10º dia do mês de Boedrômio, data sagrada em que as sacerdotisas renovavam o vínculo com Atena. O templo silenciou-se após o último hino, e Medusa permaneceu em vigília junto ao altar principal. Então surgiu Poseidon, não como deus majestoso, mas como sombra furtiva que se esgueira entre colunas de mármore. Documentos órficos afirmam que ele quebrou o silêncio com um rugido abafado, arrancando Medusa de sua postura reverente. Ela tentou fugir pelos corredores enfileirados de estátuas. Suas vestes cerimoniais foram rasgadas, pedras de mármore estilhaçadas sob seus pés. Mas o templo era labirinto e o deus implacável. A violação foi rápida, brutal. Um ato de vingança arquitetado para humilhar Atena e silenciar qualquer contestação divina. Quando a violência cessou, Medusa jazia no chão frio, encoberta por fragmentos de oferendas profanadas. O tridente de Poseidon, cravado na parede, pingava água salgada sobre os lírios sagrados caídos. Na manhã seguinte, os rumores se espalharam.
As serventias encontraram apenas vestígios de desordem. Uma túnica manchada de sangue, cacos de pratos votivos e o eco distante de um rugido mortal. Medusa havia desaparecido. O templo estava intacto, mas a honra de Atena havia sido manchada, e sua resposta definiria o destino de Medusa para sempre. Atena descobriu a verdade ainda naquela aurora. Seus olhos, habitualmente frios como lâminas, arderam com fúria divina. Legados romanos relatam que ela pisou no chão do templo, assomou-se ao altar e proferiu um decreto inescapável: aquele que desonra este santuário será punido. Mas a fúria de Atena não se voltou contra o agressor, voltou-se contra a vítima. A deusa não matou Medusa, fez algo pior. Ela a amaldiçoou. Imagine o horror: sentir os cabelos se contorcendo, ganhando vida própria, transformando-se em um ninho de serpentes sibilantes. Sentir a pele do rosto endurecer, a beleza se transformar em uma máscara de pavor. Atena não puniu Medusa, ela a apagou e, em seu lugar, fez nascer um monstro. Por que Atena puniu a Medusa e não o Poseidon? Vamos ver o que dizem as teorias. Primeiro, para salvar as aparências. Se Atena admitisse que seu templo foi invadido e sua sacerdotisa atacada, ela pareceria fraca. Ao transformar Medusa em um monstro, ela mudou a história e mostrou poder, escondendo sua falha. Segundo, pela lei do templo. Para os deuses, o lugar sagrado era mais importante que as pessoas. Invadir o templo era um crime terrível e a regra era clara: quem estivesse envolvido na profanação seria punido, não importava quem era o culpado. E terceiro, o motivo mais sombrio: a maldição pode ser um símbolo de como a sociedade costuma culpar a vítima. É uma história que se repete há séculos, onde a pessoa que sofre a violência acaba sendo vista como a culpada. O resultado foi cruel. Medusa foi exilada para uma ilha deserta, transformada em pesadelo ambulante. Seu choro se tornava pedra, sua beleza original oculta sobre camadas de dor. Um ícone de injustiça perpetuado por uma deusa que jurou proteger a justiça. Mas a história de Medusa não termina aqui. Sua morte geraria um legado que repercute até hoje. Exilada em uma ilha sombria na costa da Líbia, Medusa tornou-se lenda viva, monstro a aterrorizar navios que ousavam se aproximar. Mas seu destino final foi selado quando Perseu, herói filho de Zeus, recebeu de Atena uma arma genial, um escudo polido como um espelho. Com ele, Perseu poderia ver o reflexo de Medusa, sem ser transformado em pedra. Guiado por Hermes, Perseu invadiu a escuridão do covil. Com passos silenciosos, aproximou-se da górgona adormecida. Ao erguer o escudo, viu não o rosto de serpentes, mas vestígios da antiga beleza. Um traço de ouro na têmpora e um fio prateado entre o emaranhado de escamas. O golpe foi certeiro. A lâmina de adamantina cortou pescoço e destino. Do sangue que jorrou, nasceram Pégaso, o cavalo alado, e Crisaor, o guerreiro dourado, símbolos de nova vida e força criadora. Mas o mais surpreendente não foi apenas o surgimento dessas criaturas. Do couro cabeludo de Medusa, Atena extraiu um poder de proteção. Gravou seu rosto no escudo sagrado chamado Égide, convertendo o temor em proteção. Assim, a maldição tornou-se legado. Pégaso, símbolo de inspiração poética, galopa pelos céus levando a centelha divina à arte. Crisaor, guerreiro de lâmina dourada, representa a transformação do ódio em poder justo. O escudo de Atena, portador da cabeça de Medusa, defende heróis e impõe respeito aos inimigos. Nesta morte-renascimento, Medusa transcendeu seu sofrimento. Seu corpo petrificado
deu origem à criatividade, à proteção e à justiça. Sua voz silenciada ecoa nas musas que inspiram poetas até hoje. Por fim, veremos como a figura de Medusa evoluiu de monstro temido a emblema de resistência feminina no mundo moderno. No século XX, artistas e ativistas resgataram Medusa de sua fama de monstro. Em 1978, a poeta norte-americana H.D. publicou Rilke's Medusa, reinterpretando sua história como símbolo de resistência ao patriarcado. Décadas depois, o movimento feminista adotou seu rosto como emblema de revolta contra a violência de gênero. Na cultura pop, designers de moda estampam a cabeça de Medusa em coleções que celebram o poder feminino. Cineastas mergulham em sua psique para narrar dramas de injustiça e redenção. Em 2024, uma exposição em Paris reuniu mais de 200 obras inspiradas em Medusa, demonstrando seu apelo atemporal. Hoje, ela é mais do que mito. É ícone de proteção, repulsor de abusos, alerta contra a culpabilização de vítimas. Sua figura está em tatuagens, em grafites urbanos e em logos de coletivos que lutam contra a cultura de violência sexual. A cabeça que antes causava medo, agora inspira coragem. Medusa não era monstro nem vítima passiva. Foi mulher, sacerdotisa, mártir e fonte de poder. Sua história cruenta converteu-se em legado de força. A cada olhar petrificado, ela recorda a ferida antiga e incita a reconstrução de um mundo onde justiça não seja apenas castigo, mas proteção. Se você se surpreendeu com essa versão oculta do mito, deixe nos comentários qual parte mais chocou você ou que outro mito gostaria de ver desvendado aqui no Sabedoria do Universo. Compartilhe este vídeo com alguém que só conhece a versão do monstro. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas sagas épicas.